Quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui. É sempre uma oportunidade, especialmente para mim, que sou sempre o primeiro ouvido ao ouvir. E como não é a primeira vez, imaginem que eu sou sempre a que mais precisa dos ensinamentos. Então, em nenhum momento, né, a minha pretensão é fazer nenhum juízo de ninguém, e sim compartilhar alguns assuntos que, infelizmente, eu vejo muito pouco sendo tratados na casa espírita, mas que são extremamente necessários, porque envolvem algumas situações que fazem parte dos nossos instintos mais primários. E o motivo do nome começa com uma novela. Eu não sou muito de novelas, mas essa eu gostei bastante, porque ela trouxe algumas reflexões, pelo menos do meu ponto de vista, que passou na Rede Globo. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir O Outro Lado do Paraíso, uma novela da Globo, das 9. Só eu? Só eu. Bom, em resumo, essa novela abordou a vida da Clara, que por dinheiro a sua vida virou de ponta cabeça, e mostrou os dois lados de todos os seres humanos, os personagens que estiveram envolvidos ali na trama. Tá? E até o último momento, um dos mocinhos da trama se revelou o maior vilão. Então, por isso que eu coloquei esse nome, porque aqui no livro a gente vai ver também que algumas vezes nós interpretamos do nosso ponto de vista carnal muitos mocinhos, e do ponto de vista espiritual eles são grandes vilões. Nós vamos construir aqui um pensamento com base no livro do Divaldo, que é uma psicografia do Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Transição Planetária. Basicamente, nesse livro, ele vai abordar dois assuntos. O primeiro, ele vai falar sobre o tsunami que teve na ilha de Sumatra, em 2004, que inclusive virou filme. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir esse filme, né, que conta ali a história de uma família que foi passar o Natal e amanheceu ali o dia 26 de dezembro, e o tsunami, né, matou ali mais de 230 mil pessoas. Tá? E a segunda parte do livro, que eu não vou construir hoje, mas já fica aí a curiosidade, fala sobre como a espiritualidade tem se utilizado do processo de fertilização in vitro para trazer os novos moradores do planeta Terra, que não têm necessidades de passar por experiências de doenças ou problemas, né, que nós todos temos, na grande maioria. Então, através do processo de fertilização, eles conseguem excluir esses problemas que o corpo viria se tivesse sido gerado através de um processo de reencarne tradicional. Tá? Então, a primeira parte vai trazer como a espiritualidade, que já sabia, né, do tsunami que iria acontecer, se posicionou para fazer o resgate das almas que ali estavam. Então, eles vão contar que eles chegam nesse momento e encontram um cenário devastador.
estava. Pra gente que está aqui encarnado, vendo, né, todo esse episódio de um tsunami, é um cenário devastador. Mas quando eles contam da perspectiva espiritual, aí a gente multiplica por 2 esse cenário. Porque 230 mil pessoas que ali estavam, muitas foram atraídas para estarem ali naquele momento, porque estavam levando uma vida com tantos problemas que não tinha outra questão, não tinha outro jeito da espiritualidade colocar um freio nessas pessoas para que elas não se comprometessem mais, a não ser levá-las para aquele episódio e em algumas desencarnarem. E nesse aqui o nosso personagem, ele vai ter um fim ali que não estava programado. Tá? A situação acontece assim: desce uma falange de espíritos para trabalhar a recuperação daqueles que desencarnaram, e de repente se aproxima dessa falange uma senhora que pede auxílio para o seu neto. Essa senhora, eles contam aqui, que se parecia com uma senhora distinta, que se parecia com uma europeia, né, pelas feições, e estava atrás do seu netinho, de 25 anos, moço esse, muito bonito, muito charmoso, rico, surfista. Poderíamos dizer que seria o pretendente perfeito em alguns casos. E o neto dela estava lá, depois de 3 dias, passou soterrado debaixo dos escombros, porque quando o tsunami aconteceu ele estava dormindo. Então, o prédio que ele estava caiu sobre ele. 3 dias depois ele foi achado e foi levado para uma das barracas de emergência para ser socorrido. E esse moço bonito, cheio de vida, rico, que viajava sempre para a ilha para surfar, tinha um pequeno problema. Ele achou que as mulheres, as meninas, as indonésias, bonitas, jovens, pobres, sem muito destino, não fossem pessoas, fossem mercadorias que ele poderia usar, abusar, e não contente, poderia aliciá-las para serem vendidas na Europa como escravas sexuais. E aí ele fazia a ponte. Então ele chegava no local, ele seduzia, contava uma historinha para os pais, dizia que elas iam ter uma oportunidade melhor, que elas poderiam trabalhar na Europa. Aqui também é bem história de novela. Teve uma outra também da Rede Globo, a Salve Jorge, se eu não me engano, né? Que contou também sobre esse episódio. E antes esse episódio fosse só coisa de novela, não é, gente? Na novela ainda ficou bem bonito, que tinha Hotel, com a música do Roberto Carlos, para salvá-la no final, né? Aqui tinha não. O rapaz era viciado em drogas e ele, não contente, até para submeter as meninas a esse processo, viciava elas também. E ele financiava as viagens
pagava passagem, precisava tirar passaporte, fosse necessário para enviá-las para a Europa. E quando elas chegavam no hotel, eles, toda a quadrilha, né, que ele fazia parte, confiscava o passaporte delas e dizia que a partir daquele momento elas teriam que trabalhar para pagar pela viagem dos sonhos, que a partir daquele momento se transformava num puro pesadelo. E esse ciclo ele é tão vicioso, é tão pesado, que a maior parte das meninas nunca mais saíam de lá. Tem um outro filme também, Busca Implacável. Alguém já assistiu? Já? Também vai contar a história de duas jovens americanas que vão passear na Europa e encontram um rapaz no aeroporto, bem bonito, bem apessoado ali e tal, e ele é o olheiro e faz o papel de investigar e verificar as meninas, as mulheres que estão viajando sozinhas, para que elas possam ser aliciadas. Ali no caso é sequestro mesmo, que é o que acontece no filme. Uma no filme não teve tanta sorte quando ela foi encontrada. A outra no filme teve muita sorte porque o pai dela era um ex-agente do FBI e não mediu esforços para recuperá-la. Mas novamente, no filme fica muito legal. Aqui no livro, não. Então, normalmente o livro retrata a vida real. E o nosso jovem, então, que se colocou nessa posição de aliciador, de vendedor de seres humanos, está ali numa situação bem delicada, porque ele tem um prédio sobre ele que ficou 3 dias, ele teve 3 paradas cardíacas, ele tem trocentas fraturas, e pior do que isso, se é que a gente aqui desse ponto de vista pode dizer que tinha alguma coisa pior. Quando a espiritualidade chega, onde ele estava, a pedido da avó, para ver o que poderia ser feito, aí é que a coisa fica ruim. A espiritualidade enxerga o rapaz desdobrado, mas sendo tão obsediado por entidades tão perversas. Eles não levaram susto, né? Eu levei quando estava lendo o livro, mas eles não levaram. Que a gente, quando está lendo, fica meio perplexo. E qual não é a surpresa? Quem são as entidades que estão ali fazendo de tudo para o rapaz terminar de desencarnar para ir para o lado de lá? Porque se a coisa estava feia aqui, ele não viu o que ia ser do lado de lá. Essas entidades, que se a gente estivesse vendo elas, ia achar horripilante, ia ver que eles estavam todos desfigurados, já não tinham mais a personificação, né, como nós conhecemos, era nada mais, nada menos que o pai das meninas. Quem é pai aqui já imaginou se fosse a sua filha? Imagina o que não ia estar fazendo com o belo do moço. Vocês imaginam a situação que o rapaz estava? Era quase que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Era essa a situação dele. Se ele morre, ele ia cair nas mãos dos pais das meninas. Imagino que vocês já imaginam o que teria acontecido com ele. Se ele fica, ele não tem nenhuma chance de voltar a ter uma vida normal. Mas a espiritualidade diz, ele precisa sobreviver.
Então, nesse momento, a espiritualidade interfere, consegue dialogar com os espíritos, com o pai das meninas, e consegue afastá-los do rapaz, e nesse momento o rapaz consegue voltar para o seu corpo, e a espiritualidade então atua, faz com que o corpo dele fique minimamente estável, e diz para a avó, ele vai sobreviver, mas a partir desse momento, ele vai ter uma longa experiência na carne, no estado completamente vegetativo. E assim ele vai passar provavelmente muitas e muitas décadas, porque aí aqui ele não menciona como foi o fim da vida desse rapaz, preso a uma cama. Ele volta para a Europa, para sua família, para os seus pais, para os seus amigos, né? É aquela pessoa cheia de vida, bonito, lindo, charmoso, que tinha uma vida inteira pela frente, mas que mal sabiam eles que se com 25 anos ele já tinha toda essa bagagem para pagar nas próximas vidas, o que esse ser humano ia fazer até os 50, por exemplo. Então percebam como muitas pessoas que estavam ali, naquele tsunami, precisavam estar, mas estavam conduzindo suas vidas de tal forma que se continuasse vivos, livres, soltos, com as duas perninhas para ir e vir, ia só Deus sabe quantas encarnações para frente precisar para se livrar de uma bagagem tão pesada quanto essa. E com essa história, infelizmente, tem várias outras. Os problemas ligados à área da sexualidade, eles são de ordem extremamente sérias, porque esse é um instinto primário, está aqui dentro de nós. Esse instinto foi colocado porque senão a espécie não teria se perpetuado, porque existe fertilização in vitro agora, né? Mas a gente já tem quantos milhões de anos para trás de evolução por um processo natural. Então, isso é algo que está dentro de todos nós. Segundo a espiritualidade, segundo André Luiz, essa é a energia, a segunda energia mais poderosa que nós temos dentro de nós. A primeira é o pensamento. Então, percebam como um pensamento alinhado para um lugar errado faz com que uma pessoa com 25 anos esteja tão comprometida quanto o moço aqui da história. Tem também no livro, acho que é o Sexo e Destino, se eu não me engano, que é a continuação da jornada do André Luiz no Nosso Lar, todos aqueles, acho que são 13 livros, 12, 13 livros, né, que tem ali, continuação do Nosso Lar. Um deles vai tratar da história da família de vai tratar de duas famílias que, infelizmente, também se comprometeram de tal forma, tudo por conta dos desvios que a sexualidade impôs àquele núcleo, né, de pessoas envolvidas. Inclusive lá tem uma outra passagem que fala da necessidade até do último momento de vida. Alguém já leu o livro O Sexo e Destino, que é a continuação? Já?
Tá? Lá vai falar da história dessas duas famílias que são dois casais, ambos têm filhos já adultos, os filhos se conhecem, é claro que tem um homem, as duas mulheres se apaixonam pelo mesmo homem, uma delas não contente em ficar com o filho, também quer o pai. Aí a gente já vai vendo como a história vai ficando densa. Aí o pai de uma das meninas, que ele achava que era pai adotivo da menina, desenvolve por ela uma fixação, arma uma teia de aranha tão feroz para ela, porque ele criou ela desde bebê, tá? A hora que a menina cai na teia dele, ele descobre que a menina é filha biológica, a menina também descobre que ele é o pai. Não restou outra coisa para essa menina que, diante do desespero que ela se encontrava, a irmã roubou o namorado, a pessoa que ela acreditava que era o pai abusou dela. Ela falou: o que sobrou para mim? Me matar. Aí o que a espiritualidade faz? Ainda assim, nesse momento, nós vamos usar dessa menina internada na UTI entre a vida e a morte, para ver se a gente consegue reparar o mal em algum desses personagens. E ali, ó, a espiritualidade vai jogando a vida dela para frente, porque ela também estava com o corpo totalmente comprometido por conta de ter se jogado em frente a um ônibus. Não tinha como ela, né, sobreviver. Mas a espiritualidade se aproveita até o último suspiro dela para ver se o pai se arrepende do que fez. E um obsessor que estava envolvido também nessa trama. E eles conseguem. Mas foi ali, ó, quase no último momentinho. Então esse é um dos motivos, por exemplo, do espiritismo não ser a favor da eutanásia. Porque até o último momento de vida, pode ser assim, que você tenha vivido uma vida totalmente desregrada. Mas vai ser no último momento que a sua ficha vai cair. E pelo menos essa vida vai ter valido a pena para alguma coisa. Dizem os médicos que trabalham ali na UTI, né, no intensivo, o esposo trabalha lá, né, deve saber, que os arrependimentos nunca são do tipo: nossa, eu podia ter investido no Itaú, eu podia ter comprado uma casa de frente para o Central Park. É sempre: poxa, eu podia ter feito diferente. Eu passei a vida inteira amando uma pessoa e nunca disse para ela. Eu não assisti o documentário, mas vi um resumo que casa bem aqui com esse exemplo, sobre a história do Warren Buffett, lá, o maior bilionário, o maior investidor americano. E tem duas visões dele: a visão que ele tem de como ele construiu a fortuna dele, e a visão da família dele vendo ele construir toda essa fortuna. A perspectiva do ponto de vista dos filhos, que dizem nunca tê-lo visto nos aniversários de criança, de vê-lo fazendo a cotação para ver que dia era mais barato ele baixar uma aplicação para comer um Big Mac, de não presenciar domingos, de não estar próximo à família. Então, por esses caminhos a gente vai vendo que é necessário encontrar equilíbrio. E esse equilíbrio também é necessário
quanto às nossas energias sexuais. A como nós vamos canalizar isso para que ela se reverta em criatividade, em energia de vida. Quem trabalha, por exemplo, com o Reiki, com harmonização de chakras e as energias sexuais, tanto as que dão energia vital, de movimento, de ação, que é o segundo chakra, e o chakra aqui do terceiro olho, quando esses chakras estão desalinhados, a probabilidade da pessoa estar com uma depressão é muito grande, porque a depressão suga toda a nossa energia. Então, a energia sexual pode ser orientada para diversas formas. Dizem a espiritualidade, por exemplo, que essa era uma forma do Chico canalizar a energia para conseguir ficar lá psicografando 16 horas, por exemplo, sem levantar, sem ir ao banheiro. As turmas que o auxiliavam faziam rodízio, mas ele estava lá, ó, psicografando. E o Chico conseguia fazer isso porque canalizava muito bem essas energias de vida. Na passagem, quem já viu o filme dele? Quem já viu o filme do Chico? Esse é maravilhoso, gente. Esse vocês têm que ver aí, até para prestigiar o cinema na área espiritual, aí para eles continuarem fazendo mais filmes. Conta o episódio de quando o pai do Chico levou ele até a Casa da Luz Vermelha. Vai qualquer um de nós para esse lugar, a gente vai se infectar com as energias. Bom, gente não, né? Eu vou falar por mim. Porque assim, né, eu sou bem mundana, eu tô bem mais para baixo, eu tô bem mais alinhada com a energia da Terra, né, do que com a energia aqui de cima. Mas agora, chega um Chico Xavier num lugar desse, que tinha lá, deixa eu ver, vou chutar assim, que na cena aparece umas 10 pessoas. Então vocês imaginam, 10 pessoas com a vibração lá no pé. Aí chega mais um. Se sou eu, minha vibração vai pro pé também, tá? Beleza. Agora você imagina, chega o Chico, 10 pessoas. O que ele faz? Cata a energia das 10 pessoas e eleva. E de repente, a música para, um silêncio, e eles começam, a dona e o pai dele começam a ouvir uma oração no meio da sala daquele lugar. A dona dá uma espiada assim para a cara do pai do Chico, né, do tipo, nunca mais me traga este rapaz aqui, está acabando com o meu negócio. Aí eu convido, né, será que se a gente entrar num lugar desse, a gente eleva ou a gente se abaixa? Outra cena que também aparece é no filme do Divaldo. Enquanto ele está voltando de uma das suas excursões, de fazer doações durante a noite, levando comida para quem precisava, eles passam novamente em frente a uma casa da Luz Vermelha. E durante, né, o período que ele caminhava, é música alta, é aquele converseiro, as meninas na porta abordando. E o Divaldo consegue escutar além e ele ouve um choro de criança. E ele vira para o Nilson, que era o fiel escudeiro dele, e fala assim, você está ouvindo? E o Nilson, que tinha uma energia mais parecida com a nossa, fala, ouvindo o quê? Estou ouvindo as meninas aqui, estou ouvindo a música. Ele fala, não, é um choro. Aí ele olha, não estou ouvindo nada não. E aí o Divaldo entra na casa e o Nilson, o que você vai fazer aí? Esse lugar não é pra gente. O Divaldo já dá de cara com o seu obsessor, que até esse momento ainda fazia-se muito presente, coladinho com ele, então aquele era um excelente lugar para o obsessor dele abordá-lo, não é?
E o sucessor dele, tudo que ele mais queria é que o Divaldo estivesse entrando para percorrer ali todas as dependências da casa como cliente. E o Divaldo firme, passa reto, vai em direção ao choro e encontra no fundo um monte de criança num cômodo com uma ou duas mulheres grávidas que estavam ali. As grávidas cuidavam das crianças e as crianças eram filhas das mulheres que estavam lá na frente trabalhando. O Divaldo cuida das crianças, aplica um passe, depois passa ele numa cena com a Joana de Ângeles, dizendo que a partir daquele dia ele deveria ir ao encontro das meninas. E o Divaldo ainda questiona, mas eu vou lá fazer o quê? Você vai lá para cuidar delas. E ele diz, mas e se elas estiverem lá por motivo próprio, porque quiseram? Ela falou, a tu não cabe julgar. Importa é que elas precisam ser amparadas. Muitas das que estavam lá, talvez não tinham condições de estar em outro lugar. Aquele era o único teto que elas tinham para colocar sobre suas cabeças. Ela fala, imagina a coragem daquelas mulheres levarem adiante a gravidez. Eu imagino que vocês estão pensando a mesma coisa que eu, né? Porque assim, elas não estavam grávidas do marido. Ou talvez elas estivessem grávidas do marido de outras mulheres. 1940, 50, as mulheres daquela época podem dizer se era uma situação fácil ou não. Não, né? E ela coloca, ainda assim elas levavam a gravidez adiante. As crianças estavam ali. Isso tem mérito, e muito. Para nós que sabemos a dificuldade de reencarnar, especialmente nos dias de hoje, que muitos casais estão preferindo, estou falando dos que estão preferindo, tá? Não dos que não podem. Estão preferindo ter cachorro, gato, para desprender todo o seu amor, todo o seu recurso financeiro, em vez de ter filhos. Aí a gente imagina quando a gente fala, tá difícil reencarnar, não é porque a espiritualidade não está conseguindo articular todo esse trâmite, é porque as pessoas não estão querendo ter filhos, especialmente as que têm estrutura para criar um filho. Estamos declinando deste compromisso. Então, essa galera, né, esses espíritos precisam reencarnar. E onde eles vão reencarnar? Onde tiver oportunidade. E onde tem oportunidade? Onde alguém se descuida numa relação sem proteção. A oportunidade está ali, então nós vamos utilizar essa oportunidade. Precisa reencarnar? Precisa reencarnar, então a gente vai fazer o que é necessário. Assim como, do nosso ponto de vista, de repente, o rapaz que foi atingido lá no tsunami, vegetar uma vida inteira seja muito ruim, vai ser um compromisso ali muito pesado para os pais, para os cuidadores, né, que vão passar às vezes 30, 40 anos ali, porque a espiritualidade vai estar comprometida em mantê-lo encarnado, porque isso inclusive vai significar mantê-lo longe dos seus obsessores, que pra gente 30, 40 anos é um período bem extenso do nosso ponto de vista, né, da passagem do tempo. Para o pai das meninas, eles vão esperar quanto tempo for necessário para atacar o rapaz. E com base em que a espiritualidade vai falar assim, não pode pegar ele, não pode levar ele para as zonas inferiores,
rapaz não tem mérito. O rapaz mesmo se afiniza com essa energia do pai das meninas. Então, é um tempo onde a espiritualidade pode ter para trabalhar o pai das meninas, os pais, porque aí se eles desistirem, podem ser menos obsessores para o rapaz. E o rapaz, de qualquer jeito, vai se responsabilizar pelo que fez. Se ele não se responsabiliza num planejamento de próxima encarnação ou próximas, provavelmente ele vem numa reencarnação compulsória, com outros problemas de saúde, para se manter escondido. Quantas sessões mediúnicas recebe-se espíritos que dizem: esse fulano aqui, ó, essa fulana está escondida. Ela acha que engana, mas ela não engana. Ela está vestida de mulher. A coisa está tão pesada que os espíritos não percebem que a pessoa está reencarnada de fato como uma mulher, mas essa pessoa, ela de fato é tão comprometida que está ali ó, os dois brigando. Esse também é um episódio que conta no livro que a gente está estudando agora, que é Nos Domínios da Mediunidade, que vai contar o caso de uma moça que chega até o centro espírita, e essa moça tem sucessivas convulsões. Então, do ponto de vista material, ela é uma mulher que tem convulsão. Do ponto de vista espiritual, o que são as convulsões? Ela brigando com os seus obsessores. A coisa é tão feia no plano espiritual que a energia descarrega no corpo dela. E aí, para nós aqui encarnados, vai parecer que ela tem convulsões. Para a espiritualidade que está vendo o que está acontecendo, é uma briga. Então percebam como as nossas doenças estão muito ligadas às nossas emoções. Por isso das doenças psicossomáticas. Tudo nasce no nosso emocional. Outro exemplo que o André Luiz vai nos dar nos domínios da mediunidade é de como o processo... Chega uma senhora no centro que está com o fígado todo comprometido. Então, ele chama a atenção do André Luiz para o fígado dela. Aí, de repente, ele vai subindo. Não sei se vai subindo, descendo, do ponto de vista aqui biológico, tá? Mas ele convida, olha o fígado. Aí, depois ele fala assim, ó, tá vendo o fígado comprometido? Tô vendo. Ele é efeito de uma icterícia, que é efeito de uma cólera, que é efeito de sucessivas vezes que essa mulher se irrita na casa dela. Então percebam como o fígado dela estava prejudicado. Por quê? Porque é uma mulher totalmente irritada. Mas não uma irritaçãozinha, uma mulher que provavelmente é irritada de uma vida inteira. Ou uma irritação que ela é tão constante e cada vez mais intensa que prejudicou o fígado da mulher. Quando a gente vai, às vezes, falar com quem fala de medicina alternativa, se você fala qual é o problema de saúde que você está, ele vai te dizer qual é a causa emocional. E aí, por mais que você trate o emocional, a causa física, se você não trata o emocional, o problema volta. Agora vejam como é importante a gente dar uma atenção, a gente colocar um olhar
para entender o motivo de termos uma energia tão poderosa como a da sexualidade dentro de nós. Para que ela serve? Como que a gente usa ela? Como ela pode comprometer uma vida inteira de duas famílias, por exemplo, que é o que acontece no Sexo e Destino? Que eu me lembro, são 6 ou 7 pessoas que vão estar ali num processo tão amarrado que vai precisar de várias e várias outras reencarnações para desamarrar esses laços. Tudo porque às vezes a gente não controla os nossos impulsos mais primitivos e se deixa levar por situações aonde a liberação ali da dopamina rápida, daquele prazer, daquele desejo momentâneo, né? Aquela coisa que a gente quer realizar, pode comprometer uma vida inteira. Só para concluir, tem um outro livro, esse eu não me lembro o nome, é um romance, aonde falava da história de um casal, muito jovem ali. O plano reencarnatório é que eles se casassem, tivessem filhos, fizessem ali o planejado. Porém, o rapaz tinha uma tendência a se comprometer através das experiências sexuais. E ele também era muito ganancioso. Era um jovem muito bonito. Então percebam aqui às vezes como a beleza física pode ser um problema se nós não soubermos usar, né? Ou colocar ali freios nela, né? Nós usarmos a nossa aparência, não nossa aparência nos usar. E esse rapaz topa com uma mulher mais velha, que também já tinha se perdido na promiscuidade e era rica e já estava acostumada a tudo que ela queria, ela ia em busca de corromper para ter. E é óbvio que não era porque ela queria se casar com o rapaz, né? O problema é que com essa promiscuidade contínua que ela tinha na vida, ela tinha contraído AIDS. Então todo momento do livro ali tá na decisão do rapaz de trair a noiva ou não trair. Por quê? A moça não tinha esse débito para resgatar. Logo, se ele traísse ela, o namoro ia acabar, ela ia seguir a vida dela, porque se ela se casasse com o rapaz, ela ia contrair AIDS também. E o rapaz escolheu satisfazer a mulher e ter uma noite ali de prazer, e porque a mulher prometeu mundos e fundos para ele financeiro. E quando ele escolhe isso, nesse momento ele perde o amor da vida dele, porque com o desenrolar a espiritualidade vai afastá-la, porque ela tinha méritos para receber esse auxílio e ela tinha uma envergadura moral que ela não ia se corromper a ficar com um cara que tinha traído ali o relacionamento, né, o compromisso que tinha fixado com ela. Até porque por trás tinha espiritualidade colocando todo ali um incentivo que tinha ali a doença sexualmente transmissível, né? Transmissível. Então percebam como um único ato decidiu a vida dos três. A moça vai ter que, a espiritualidade vai ter que reprogramar o GPS da reencarnação dela. O moço vai reprogramar também numa vida sozinho, porque a mulher, na época que eles se infectaram, ainda não tinha o coquetel, ainda não tinha tratamento. Então, infecção, alguns anos se o vírus crescesse dentro do corpo, automaticamente qualquer gripe levava.
E foi o que aconteceu com a mulher, e depois é o que acontece com o rapaz também, que desencarna jovem. Então, compreendem como é importante a gente colocar um olhar, né, sobre controlar os nossos impulsos. E aí, qualquer tipo de impulso, seja o impulso, né, pela comida, às vezes a gente come, não é porque está com fome, a gente come ou porque não quer liberar as nossas emoções, e aí trava tudo aqui, ó, acorda no dia seguinte, tá com tudo doendo, dor de cabeça, dor no pescoço, e aí faz trocentos exames e a causa é sempre o emocional, ou às vezes come para suprir um vazio que é emocional. Então, nossos vícios são sempre um convite para a gente olhar aonde está doendo e a gente não está aceitando. E todos nós temos, assim, todos nós temos. Todos nós temos. Os que não têm estão do lado de lá mentorando a gente. Então é bem importante que a gente, né, coloque esse olhar. O século XXI é um convite para que a gente olhe para dentro, faça o que o Espiritismo propõe, que é a reforma íntima, que é o autoconhecimento, olhar para nós, que a gente abandone os preconceitos que vieram, né, ao longo das décadas, de que buscar ajuda terapêutica é para os fracos, é para os loucos, de que buscar um psiquiatra, fazer uso da medicação que o psiquiatra indicou, não é pra gente, porque eu não sou louco. Então vamos ajustar o nosso pensamento para: eu não quero ficar louco, então é por isso que eu vou fazer terapia, é por isso que quando eu perceber que meu emocional aqui está muito ruim, eu vou buscar uma ajuda profissional. É por isso que hoje existem tantas ferramentas terapêuticas, para que cada um de nós possa buscar a ferramenta que mais faz sentido para a gente, que a gente mais se afiniza, até porque também tem momentos de vida que pedem ferramentas diferentes. Existem problemas que são gerados na infância, a maioria inclusive, são gerados na infância, são todos traumas ali da infância, porque a gente, na hora de programar a nossa reencarnação, a gente coloca doses homeopáticas. Porque se a gente viesse para reencarnar e fazer tudo de uma vez só, não ia dar conta. Né? Então a gente reprograma problemas do passado em doses homeopáticas, mas o problema é que a gente adquire vários problemas na fase infantil. Então a gente precisa tratar o que a gente adquiriu na fase infantil mais do passado. Se é o infantil, várias ferramentas atuam. Se é de vidas passadas, hipnose atua. Já existem várias vertentes em terapias que atuam. Então, por que a gente vai continuar sofrendo com traumas, sendo que tem ferramenta para tratar? Por que a gente vai desfazer, às vezes, casamentos, sendo que a gente pode buscar ferramentas para tratar isso? Então, o convite é para que a gente olhe, né, nosso comportamento, nossas emoções, para que a gente olhe para dentro, muito mais para dentro do que para fora. Quando a gente faz isso, a gente inclusive abre mão de julgar os outros. E aí nesse movimento a gente toma consciência de onde está doendo, por que está doendo, nossos gatilhos. E tomando consciência disso, a gente põe luz sobre as nossas sombras. E assim a gente consegue ir trabalhando elas.
Então, o convite é para que a gente entenda que, mesmo até 25 anos, dependendo da forma como a gente está levando a vida, dá para se comprometer de forma muito pesada. E que às vezes a espiritualidade consegue atuar, às vezes não. Às vezes pode passar uma vida inteira impune, mas a gente sabe que isso não vai ficar impune eternamente. Então, se nós não queremos ser eternos devedores de coisas que a gente inclusive sabia fazer o certo, a gente coloque um olhar para dentro e busque ajuda quando a gente precisar. Então esse era o recado da noite. Obrigada.